Gente, boa noite, a graça e a paz a todos. Eu já avisei a Marcelo que semana que vem eu não poderia estar aqui, porque eu vou viajar a serviço. Viajo na terça, volto, talvez só no sábado pela manhã. Então a gente vai pular essa semana, mas eu acredito que depois de hoje só terá mais um encontro. Mas esse foi o planejamento que a gente fez. Hoje a gente termina o capítulo 2, a ideia é essa, e na próxima a gente termina o capítulo 3. No finalzinho do capítulo 3 a gente não vai abordar porque não tem muita coisa a dizer não. Nós já vimos acerca do pastor como guia. O pastor é aquele que guia o rebanho, especialmente a partir do seu exemplo, da sua conduta, da sua vida. E esse padrão da vida dele não é cobrado só dele, mas ele é o exemplo que a igreja deve seguir. Então, também está se falando da conduta de todo cristão, isso é requerido, do cuidado, da proteção para com o rebanho, de forma que os falsos ensinos, os falsos mestres não tenham espaço na igreja. Mas, ao mesmo tempo, cada cristão também tem que se prevenir para não engolir esse tipo de teologia, esse tipo de ensino que anda fazendo por aí. Mas a grande responsabilidade para com a igreja toda da liderança. E nós já começamos sobre o pastor como aquele também que alimenta o rebanho, que edifica a casa de Deus através do ensino, tanto através daquilo que a gente deve crer, as verdades, ensinar as verdades de Deus, quanto também em relação à conduta do cristão, como deve ser a conduta do cristão. E nós iniciamos quando Paulo ele começou a ensinar o que deve ser ensinado e como devem proceder, portanto, os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens, especialmente as casadas mais jovens. E agora iniciamos com Paulo dizendo, no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, versículo 6: da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Interessante é que Paulo gasta com outros grupos muito mais tempo. Para com os jovens, ele só diz, olha, encorajem eles a serem prudentes. Só disse isso. Interessante é que Paulo vai exatamente nos pontos. Paulo sabe exatamente quais são os pontos principais que deve tocar. E para com o jovem tem a dificuldade de falta de maturidade, falta de experiência na vida. O jovem ele acha que ele dá mais certo que todo mundo. O pai está sempre errado, porque quem sabe das coisas na verdade é ele. O pai é atrasado. A mãe está ultrapassada. Quem entende as coisas na verdade é só ele. As crianças, é interessante, minha esposa estava pesquisando e descobriu que as crianças pequenas também têm uma fase de adolescência, chamada adolescência do bebê, que é a fase que minha filha está agora, 2 anos, falta um mês e meio para ela fazer 2 anos. Criança, quando está em 2 anos, ela entra na crise da puberdade, a puberdade do bebê. Tem hora que ela está rindo, tem hora que ela está com raiva. Aí, quando está com raiva, começa a espalhar tudo. Se ela pede para comer uma coisa, aí daqui a pouco, quando você traz, não quer mais não. Essa confusão na cabeça, todos nós já fomos, a gente não lembra como tinha 2 anos. Mas essa confusão é a mesma que acontece quando a gente tem lá seus 12, 13, 14, 15, 16. Essa fase extremamente complicada. A gente já não é mais criança, mas a gente também não é adulto. A gente descobre que a gente não sabe o que é no mundo. Os hormônios começam a lutar dentro de nós, a jorrar, trazendo coisas que até então a gente não tinha despertado, como o desejo sexual. Então é esse monte de coisa, aí vem a rebeldia. Você, na verdade, você está perturbado, porque essa fase é a fase, até fisiologicamente, né, o seu corpo está um turbilhão. Então a sua mente também está. E aí o jovem tem essa tendência enorme de meter os pés pelas mãos. Tomar decisões precipitadas mesmo, de errar. Às vezes a gente esquece que foi jovem e quer que o jovem tenha a mesma
cabeça que a gente tem agora, já pelos seus 30, 40, 50 anos. O jovem não tem. Então ele joga, tem essa tendência de ser intempestivo. Não fez. Está feito. Aí quando vê, a besteira está lá. Paulo diz para esses apenas uma coisa: sejam prudentes. Só basta o jovem ensinar isso, o resto vai vir com o tempo. Tenha a cabeça no lugar, seja mais sereno, sabe? Saiba se controlar mais um pouquinho. É interessante isso aí, na vida do jovem é exatamente o que ele precisa. E aliás, ele diz para Tito, seja você mesmo exemplo para eles. Quer dizer que Tito era jovem também? Não dá para saber, ele não parece ser justo, não. Jovem assim que a gente diz, tipo adolescente. Na época não existia esse negócio de adolescente, não existia. Aliás, a adolescência só é um negócio de 30, 40 anos para cá, que começou-se a pensar em adolescência. Até então você era criança e se tornava adulto. Essa era a ideia. Ou você é criança ou você é adulto. Hoje a gente tem essa ideia de que existe uma fase de transição. E dentro da fase de transição existem outras fases também que vão acontecendo. Hoje já se fala de pré-puberdade. Então cada fase da vida, a gente realmente tem características que são marcantes na vida de todo mundo. Nem todo mundo funciona do mesmo jeito, porque cada pessoa é um indivíduo. Mas em regra geral, as linhas gerais sim. Então, mas Tito não parece ser jovem. Certamente tinha dos seus 30 para lá. Porque essa ideia de liderança se pensava, principalmente no conceito judaico, eu não sei aqui que não é tão judaico, é gentil, se funcionava igual, mas no meio gentil, no meio judaico, a ideia é que você tinha voz, você tinha vez, você podia participar das decisões a partir dos 30. Por isso que se afirma que Jesus começou seu ministério aos 30. Não existe relato nenhum sobre isso, até onde eu sei. Posso até estar enganado. Não existe relato nenhum, muito bem na Bíblia, isso eu tenho certeza. Por que se diz aos 30? Porque era padrão que Jesus começasse a falar e ter o seu ministério e ser aceito socialmente isso aos 30. Por isso que se fala aos 30. Certo? Então, essa é a ideia de Paulo, simplesmente diz isso. E diz a Tito seja o exemplo deles. Porque não adianta você falar para pessoa alguma, principalmente para um jovem. Se você for ensinar o que tem que fazer, dar conselho, e ele olhar para você e não ver em você um exemplo, ele é muito possivelmente que vai aprender você na hora. Por que eu tenho que lhe ouvir se você... Aí vai começar a acusação. O exemplo é quem arrasta o jovem para o bom caminho. E esse exemplo é cobrado não só dos pais. Na verdade, se formos ver bem, especialmente da liderança, mas esse exemplo nós já vimos lá atrás, é cobrado, na verdade, de todas as pessoas mais maduras da igreja. Homens e mulheres. Tem que ser o exemplo, não só conselheiros, mas especialmente o exemplo deles. Se a gente quer viver como adolescente, ter a cabeça de menino, como é que a gente pode guiar o jovem à maturidade? É igual os pais, né? Eles façam o que eu diga, mas não façam o que eu faço, né? Aí, primeiramente, ele está dando mais exemplo. Não funciona. Nunca vai funcionar. A menos que o jovem tenha uma cabeça um pouco mais no lugar e ele siga, mas se depender só do exemplo. Um exemplo muito claro é a maneira como se vestem os adultos hoje em dia. Se você for ver, eu estou falando só da vulgaridade. Muitos adultos se vestem como criança, como adolescente, porque tem medo de envelhecer, medo da morte. É sério. Se você for ver esses programas, eu acho interessante esse programa de moda. Não somente por causa de roupa, mas principalmente porque você começa a entender a cabeça das pessoas. A maior parte das pessoas que se vestem de forma tosca, assim, você vai ver, é algum problema psicológico. Especialmente a autoestima. Então, o adulto ele tem que ser o exemplo para o jovem. Na igreja nós precisamos de adultos que guiem os jovens pelo caminho melhor, para que o jovem tenha esse referencial. E aí ele seja prudente, ele saiba trilhar um caminho reto.
Paulo, ele não diz apenas a título seja exemplo para eles, mas segue. Em tudo siga você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, segue Paulo agora se voltando para a conduta do próprio Tito. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Sabe que as pessoas, muitas vezes, que a gente costuma ver por aí nas pregações e nos ensinos dos pastores, basta fazer um tour pelas igrejas, ou no culto de domingo, que na maior parte das igrejas não é mais o pastor da igreja que prega, geralmente é alguém de fora. Eu já vi muitas vezes gente de fora pregando na igreja do pastor, que ele nem sabia quem conhecia, outra pessoa que convidou, e trazendo coisas terríveis para a igreja, ensinos horríveis, errados, até heréticos, eu já ouvi. Mas se você vai, vamos dizer, qualquer culto que o pastor ensine, na quinta-feira, sexta-feira, culto de doutrina, gente que sai de besteira, você cai de sair de coisa inútil. Não é capaz de abrir a Bíblia e trazer um ensinamento que edifica. Paulo está dizendo, olha, mostre seriedade, mostre um ensino sério, comprometido com a palavra, um ensino relevante para a vida das pessoas, íntegro. Gente, a gente não pode dissociar o nosso ensino, nossa pregação, do que a palavra de Deus ensina, não. Conheci certo pastor que todo o culto de doutrina dele só falava de roupa de televisão. Falava numa aula da televisão que não era brincadeira. Dizia, eu nunca vi. Dizia que na casa dele não tinha uma televisão. Tinha. Mas se resumia ele a falar das roupas, dos cortes de cabelo e do uso da televisão. Eu acho que pessoas que falam muito em algo assim, é porque é o temor dele, né? Eu acho que é algo que a pessoa tem ali, tem assim, tipo um vício que tem ali naquele negócio, aí fica querendo que outra pessoa, querendo dar um testemunho que ele não tem. Tipo assim. Meu pensamento é esse. Talvez não em regra, não em regra. Talvez mas assim. Às vezes sim, porque é o que domina a cabeça dele. A gente fala do coração, porque o coração está cheio. A irmã está perfeitamente certa. Ao invés de abrir a Bíblia e trazer coisas sadias, tem tanta coisa, eu acho que a gente já viu tanta coisa interessante aqui para a nossa vida em Tito. Essas aulas, Efésios do ano passado, e a gente está falando de 2 livros, e a gente está falando, e Efésios eu não estou me detendo mais, Efésios eu não me detive tanto quanto em Tito, não fui tão profundamente, mas a gente começasse a ver outras cartas, Evangelho, os profetas, o Pentateuco, os livros históricos, as lições dos livros históricos, os livros poéticos de sabedoria. Quanta coisa a Bíblia tem para nos ensinar. E a gente às vezes perde tempo ensinando coisas inúteis. Tempo com essas coisas. Ou o outro que também ouvi, que uma pessoa disse que o pastor dela passava metade do estudo de doutrina contando vantagem. Que ele era isso, porque ele tinha comprado não sei o quê. O pastor da igreja gastava o seu tempo no púlpito falando de si mesmo. Seriedade, integridade. O culto da igreja não é coisa pouca, é coisa muito séria. Gente, eu perco as vezes que eu já preguei literalmente tremendo por causa da mensagem. A invencionice, que a mensagem tinha impactado demais a minha vida. A mensagem que eu preguei nos outros me cortou muito, feriu muito, corrigiu demais. E aí quando você vê o grande Deus das Escrituras, você não pode falar desse Deus como se estivesse falando com receita de bolo, ou do último capítulo da novela. É uma coisa muito mais séria na nossa vida. E estamos tratando aqui de vida e de morte eternas. Então, deveriam os líderes da igreja tratar com seriedade o seu ensino. Usem a linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. A maioria dos comentaristas defendem que essa linguagem sadia não tem a ver com o ensino, mas a linguagem que ele usa para conversando com as pessoas mesmo, no seu dia a dia. Até a sua língua, até o seu linguajar. Tem que ser um linguajar santo.
tem que ser um linguajar sadio. Porque o que a gente vê na boca de muitos homens aí que se dizem pastores, coisas horríveis que saem da boca desses homens. Palavras que eu não tenho coragem de pronunciar. Não tenho coragem de pronunciar. Palavra que a gente chama palavra chula, até. Palavrão, pornografia. É só o que tem, gente, por aí. Mas são pastores de igreja, são líderes da igreja. No seu dia a dia, você olha para um homem desse, a simples linguagem, e você já percebe o caráter dessa pessoa. Você começa a conversar, você já vê quem é. Então, Paulo está orientando a Tito. Então, Paulo está falando a Tito, e essa orientação para cada um de nós também, não é só para Tito. Contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Veja que tanto é porque a conduta cristã deve ser sadia, como também por causa da imagem do Evangelho. Do que adiantará esse homem ensinar o caminho do céu? Ele pode até ensinar otimamente, mas se a vida dele for torta, o ensino dele vai ser como... Quem é que vai dar ouvidos a isso? O ministério dele vai ser um ministério fracassado. Porque primeiro as pessoas nos leem, depois elas leem o que a gente diz e o que a gente escreve. Não é isso? Você olha para uma pessoa, você olha, é muito comum a gente falar do político. Quem assiste horário político? Levanta a mão. Graças a Deus por isso. Eu assisto. Eu não assisto sempre que passa, mas uma outra vez dos comerciais, ou eu digo da campanha eleitoral, eu assisto. Porque eu acho que é isso que eu preciso fazer. Eu preciso saber o que esse povo está propondo, até para depois ganhar, você cobrar. Mas por que a maioria de nós não assiste mais? Porque a gente já não aguenta. Para a gente é tudo mentira. Ainda que alguns estejam falando a verdade, a gente já reputa como mentira, então a gente nem liga a televisão para ouvir. Assim é como um líder de igreja que está ensinando, está pregando aos outros. Se as pessoas não acreditam nele, não vão acreditar no que ele diz. Paulo está dizendo isso aqui a Tito, tenha cuidado com sua vida. Ande direito para que seu ensino seja eficaz. Você precisa, para que sua liderança, para que você consiga guiar as pessoas e fazê-las ouvir e andar de acordo com o que você está ensinando. Primeiro, tem que ser de acordo com as Escrituras. Segundo, sua vida tem que ser reta. Porque se não for reta, não vão dar ouvidos ao que você vai dizer. Mas irmão, um deputado aí foi pegar aí na BR. O policial abordou. Ele foi pegar lá o motorista, ele foi, se exaltou lá, esse foi uma confusão grande. Andando no chão, na boca ele andando, levando no celular do policial, esse rapaz você está preso. Aí não sei como é que dessa história no final, mas é que ia processar lá os... Isso é o líder da nossa nação. Agora, imagine só que a igreja também está cheia de líderes com essa mesma arrogância, esse mesmo poder. Ele se acha superior a todo mundo. Já tem que vir assim, você está preso, acaba gemado, tem que pensar o da Polícia Federal está preso, né? Você está preso, acaba gemado, você está preso. Ele fica muito triste. Mas sabe o que acontece? É que se nada acontecer com ele, na próxima eleição ele ganha de novo. As pessoas parece que não acham que isso é demais, é algo relevante. Isso é muito relevante. Um homem desse, imagina quando ele vota qualquer coisa, quando ele coloca um projeto de lei. Certamente ele já demonstrou que ele faz pensando em si e no que ele vai ganhar. Porque você já conheceu o caráter dele só nisso. Quer dar para saber? Versículo 9. Ensina os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Paulo agora se volta para outra pessoa do ambiente doméstico. Ali seria esse aqui especificamente, que parece ser o escravo, que eu falei em aulas passadas, o escravo doméstico.
Ele falou aos homens, às mulheres, aos mais jovens, seriam os filhos, e agora o escravo. O escravo, ele também é orientado a, embora escravo, ele permanecer também, ou ele demonstrar também a glória de Deus nele. Embora ele estivesse naquela condição, imagine só, como é que o escravo ia pregar para o senhor dele, o dono dele? Ele não podia pregar, não podia falar do evangelho, não havia espaço para isso. Não era aceitável você estar vendo um escravo ensinando qualquer coisa para o proprietário dele. Como é que ele podia falar de Cristo? Através, unicamente, da vida dele. Assim também como as mulheres. As mulheres não podiam ensinar seus maridos. Não podiam. Seria horrível você ver uma mulher ensinando. Na igreja, muito menos. Acontece que Paulo também faz essa mesma orientação às mulheres. Em outra carta, quando ele também diz às mulheres, olha, sua conduta, vocês possam ganhar seus maridos, sem palavras. Sem palavras, só com a vida. Que a vida vai atrair. De forma que quando ele observasse, veja só, esse escravo ele é obediente, ele trabalha bem, porque para ele não vai deixar de ser escravo porque ele está trabalhando bem, a menos que o senhor dele o presenteie com uma liberdade. Mas a princípio, nada na vida dele é mudar, ele continua sendo escravo. Ainda assim, Paulo orienta, trabalhe bem. Sirva o melhor que você puder. Outra coisa que era muito comum os escravos tentarem fazer, furtos, pequenos furtos, que não iam sentir falta, mas ele ia ir e ficar reembolsando, e vendia e ficar reembolsando dinheiro. Você é cristão, né? Acabe com isso. Nem pense nisso. Para que sua vida, primeiro, porque essa é a conduta de um cristão. Segundo, porque a sua conduta poderá glorificar o Evangelho de Deus. Tornem atraentes, diz a minha versão. O Evangelho torne atraente. A quem? Ao Senhor deles. Quantos senhores podem ter se convertido, certamente se converteram, ao observar a conduta do próprio escravo? Gente, aí você diz, então essa parte não é nem para falar, porque escravo não tem nada a ver com a gente aqui no Brasil. Mas a gente tem algo muito próximo. Não próximo no sistema, na questão do sistema, mas próximo em relação às verdades, à aplicação das verdades. Isto é, emprego, trabalho. Eu fico muito triste de ver, por exemplo, que no nosso país, servidor público atende muito mal no geral. Você vai no hospital, é bem verdade que às vezes falta recurso, a gente não pode às vezes culpar um médico porque ele não quer fazer o próximo procedimento, porque ele não tem o recurso que precisa. A gente tem que saber disso. Mas a gente é tão mal atendido no serviço público, e eu que sou servidor público, posso dizer que eu estou de dentro também. E o mais triste ainda é saber que boa parte desse povo é crente. Desses que atendem mal, lógico, eu estou dizendo aqui que todo servidor público atende mal, até porque eu sou servidor e eu não faço isso. Estou dizendo que no geral é assim que a gente percebe as coisas. Não sei se, assim, nunca fez pesquisa para isso. Mas uma grande parte dos nossos servidores, eles são assim. E não é só servidores públicos, não. Eu já perdi as contas de quantas lojas eu deixei de entrar. Porque você não é bem atendido. Você vai na loja para comprar. O emprego do vendedor depende das vendas. E ainda assim ele não atende bem. Fui comprar um sapato. E aí, o que aconteceu? Minha esposa perguntava, não, sapato não, foi uma sandália para minha filha. Tá, mas essa daqui, tem não. Essa daqui, também tem não. Aquela, não, essa aqui não tem mesmo. Aí, esse aqui, ele falou assim, não, mas deixa eu ver. Tal, deixa eu ver essa aqui da vitrine. Daqui a pouco minha esposa procurou e disse, não, eu acho que ele foi lá em cima pegar, ver se achava, né? Ela tinha ido dar uma volta. Não acredito nisso. Empresa privada. O gerente não vê essas coisas. O dono não está dentro, né? Eu acho que o dono também é uma rede, né? Então não está vendo. Mas o gerente, que é o responsável, também não vê. Como é que o vendedor está ali, talvez porque ele não tenha comissão, não sei se ele recebe salário líquido, sei que para ele tanto faz.
Mas, gente, é assim o nosso país. Não é assim em qualquer canto do mundo, não. É aqui. Na nossa cidade, pelo menos, é assim. Você é muito mal atendido. Eu fui tem uma certa loja de celular, que agora mudou de local, inclusive. 2 vezes eu entrei, uma realmente tinha outras pessoas na frente sendo atendida. Outra vez não tinha gente na loja. As 2 vezes ninguém nem disse. Foi só um instantinho, a gente atende já, não só termina. Nem isso. Você entra para comprar. E ainda assim você não é bem atendido. E eu não duvido que aquele povo fosse crente. Porque as pessoas não associam santidade. Santidade é coisa de igreja. Santidade não tem nada a ver com o meu emprego. Santidade não tem nada a ver com como eu crio meus filhos. Como eu me relaciono com minha esposa. Gente, é isso que é santidade. Santidade é a nossa vida sendo refletindo a glória de Deus em tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz. Qualquer coisa que você imaginar, a glória de Deus tem que estar sendo refletida. Quando você trabalha, você tem que trabalhar muito bem. Primeiro lugar, principal, é para a glória de Deus. A gente é muito crente na igreja. Porque crente santo é aquele que fala a língua. Crente santo é o que tem visão. Crente que fogo é aquele que, meu amigo, não para 1 minuto da glória no culto. A gente olha para uma pessoa dessa e diz: esse tem comunhão com Deus. Mostra na Bíblia que o padrão de crente é esse. O padrão de crente é fruto do Espírito. É amor. É ter paciência e perseverança. É amar o outro. É ser doce. Doce, eu gosto dessa palavra no fruto do Espírito. Doce. Não é gente amarga, não é gente que gosta de dar coice nos outros. Gente doce, que você tem prazer de estar perto. Essas coisas mostram santidade. Quer ver se o crente é santo? Marcelo, na sua igreja, vai descobrir como é que ele no trabalho dele. Se ele é enrolando, dá nó cego, faz a lei do menor esforço, quer ganhar o máximo trabalhando o mínimo. Escorão. É aí que você descobre quem é crente. Porque ser crente se reflete em cada pedacinho da nossa vida. Se a gente achar que ser crente é coisa, assim, das coisas religiosas, e achar que essas coisas não são de Deus, porque santidade tem a ver com oração, santidade tem a ver com jejum, tem que, né? Ler a Bíblia, ir para o culto, dar glória a Deus e tal. Responsabilidade. Gente, isso muitas vezes é apenas religiosidade. Não que goste de orar, estou falando mal contra a oração, nem jejum, essas coisas não. Estou dizendo que essas coisas não acompanhadas por uma vida que glorifica a Deus, não valem coisa alguma. O culto a Deus de uma pessoa que não tem um coração e uma conduta que adora a Deus em tudo que faz, a adoração do culto não tem valor. Porque na verdade Deus atenta muito mais para o que nós somos do que qualquer coisa que você diga na igreja eu faço. Isso pode. Esteja certo. E Paulo está orientando que eles ajam de forma honesta, não interessa se estão lhe vendo. Faça o certo. Muita gente só faz o certo quando os outros estão vendo. Quando está sozinho, não. Enrola. Mas quem está vendo é Deus, que é o principal. Exatamente. Mesmo se não tem ninguém vendo, que acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Exatamente. Tem coisas tão pequenas que a gente acha. Tem crente que acha que não tem nenhum problema você comer e jogar no chão da rua papel. Crente não faz isso. Sabe por quê? Porque o crente sabe da sua responsabilidade social, ele é exemplo. O crente não vai sujar a rua porque isso é errado, isso é feio. Não vai sujar a rua porque alguém vai ter que limpar. E o crente não quer dar trabalho para os outros. O crente também se preocupa em não entupir o bueiro. Que vai entupir o bueiro e vai alagar a casa de um monte de gente. Por causa dos papéis que todo mundo achou, é só um papelzinho. É um de cada um. Mas foram mil que jogaram naquele dia. O crente se preocupa com essas coisas. Parece tão ridículo isso. Parece tão longe, tão distante. Mas na verdade,
Tudo isso é santidade. Tudo isso é a conduta reta que Paulo está dizendo, até para um escravo. O escravo, mesmo na sua condição miúda, socialmente falando, alguém que não tem um valor social, até ele pode glorificar a Deus. Vidas salvas por meio do exemplo dele. Não é salva por ele, estou dizendo, por meio do exemplo dele, muitas vidas podem ser salvas. Você já imaginou isso? Só por causa da sua conduta, pessoas viram Cristo em você. Isso é muito sério. Nossa vida não pode ser igual à vida que a gente tinha antes de Cristo. Senão, muito possivelmente, Cristo nunca entrou na nossa vida. Se a gente a gente é pior do que os outros. Estou dizendo que você tem que ser um super empregado. Não confunda ser babão, por exemplo, com honrar o seu chefe. Existe diferença muito grande entre babar o chefe e honrar a posição dele. Ok. Versículo 11. E a partir do versículo 11, aliás, deixa eu só fazer algumas considerações. Escrevi no versículo 11, eu vou ler. Foi mais ou menos eu adaptei, mas foi mais ou menos o sermão que eu preguei na igreja no mês passado. Foi exatamente nesse texto do versículo 11 ao versículo 15. Então esse texto eu vou ler, certo? Mas eu vou ler à medida que nós podemos participar e tudo mais. Mas só encerrando esse pedaço, porque diferentemente do falso e pernicioso ensino, o Evangelho instrui todos a viverem de forma reta e digna. Enquanto os outros mestres ensinavam a ter uma conduta errada, o verdadeiro mestre cristão, ele ensina pelo caminho de Deus, o caminho correto, uma vida digna, uma vida reta. Todo cristão deve conduzir-se de tal forma que sua conduta glorifique a Deus, glorifique o Evangelho. Paulo mostra como um líder cristão deve tratar tanto os mais jovens quanto os mais velhos. Paulo ensinou como é que o pastor deve se relacionar com o rebanho de Deus. Tanto os homens quanto as mulheres, bem como os que estão em uma relação trabalhista. O líder cristão precisa conhecer tanto as Escrituras quanto o seu povo. Não adianta apenas, eu acho essencial, mas não adianta apenas um pastor ser formado em teologia. Tem Marcelo que terminou o seminário e pode dizer melhor que ninguém. Ele pode ter uma cabeça cheia de teologia, ele pode conhecer as melhores mais todas as doutrinas, ele pode saber da Bíblia de capa a capa. Se ele não conhece as pessoas da sua igreja, se ele não se relaciona com elas no dia a dia, se ele não conhece os problemas dela, quem elas são, tudo, nada não vai funcionar o pastorado. Porque não é só teologia, conhecer as pessoas que estão sob o seu cuidado. Por isso Paulo se preocupa que o pastor esteja inserido no meio, e não aquele que só vem no domingo, senta no púlpito, fala com ninguém, termina, prega ou nem isso, termina no culto, vai embora para casa. Tem pastor que faz assim, eu já vi muitos. Isso não é ser pastor. Certo? Precisa de teologia, precisa de um ensino sadio, precisa de conhecer muito bem as doutrinas, muito bem as escrituras, conhecer a história da igreja, conhecer a história da teologia, conhecer hermenêutica, conhecer homilética, a arte da pregação. Ele deve saber tudo isso, muito bem. Mas também deve saber lidar com pessoas. O líder cristão precisa conhecer tanto as Escrituras quanto o seu povo. Precisa saber necessidades, fraquezas, peculiaridades de cada membro, para que assim saiba como orientá-los. Alguém já disse, eu tento acreditar nisso, que se o pastor não conhece o nome de todas as pessoas de sua igreja, ele não é o pastor dessa igreja. Ele é pastor de algumas pessoas da igreja. Ele tem que conhecer todo mundo. Lógico que existem igrejas muito grandes que é impossível. Mas é o que acontece. Muitas vezes tem um sistema de pastores auxiliares. Então, o pastor presidente, vamos dizer assim, ele pode até não saber de todo mundo. Mas ele tem pastores auxiliares que vão abranger todo mundo. De alguma forma, essas pessoas precisam estar cobertas, precisam estar sob a liderança de alguém, acompanhamento. Certo? Não necessariamente o pastor. Mas eu acredito que se uma igreja é tão grande que o pastor não conhece todo mundo, talvez essa igreja não devesse ser tão grande. Talvez ela fosse melhor a se dividir em 2, 3,
e ter pastores que cuidem do rebanho todo, mesmo com pastores auxiliares, eu acredito talvez fosse até melhor. Uma igreja deve ter equilíbrio entre jovens e adultos. Imagine uma igreja que só tem gente idosa. Você percebe que nesse dia essa igreja não existe mais. Gente idosa está mais perto de lá do que de cá. Vai ter um dia que todo mundo vai ter morrido. Acabou essa igreja. Agora imagine como tem, essa aí é mais fácil de você ver, só tem jovem. Estava falando, você está vendo televisão nos Estados Unidos, está fechando as igrejas, justamente porque tem pessoas católicas. Aí a pessoa que falou coisa disse que não ia aguentar não. Não tem jeito. Aí imagina a igreja só de jovem, como várias aí tem o alvo só de jovem, né? Gente, imagine só. Você precisa ter gente madura para. Não é só da liderança, não. Você precisa ter na igreja gente mais adulta, gente madura, com cabeça no lugar, para ser referencial desse povo. Então, a igreja só de jovem, uma igreja só de gente adulta aí já passando já. Nenhuma das coisas funciona. É interessante que uma igreja tenha tanto jovens, quanto adultos, quanto idosos, que você tem uma mescla que vai se auxiliar. O jovem tem a força, tem o gás, é quem vem, é quem faz, ajuda, começa, inventa as coisas. O jovem que mexe tudo. Mas o mais idoso está lá, ele já tem experiência, ele já é observador, ele já tem mais tempo para certas coisas, diferentemente do jovem. E você tem ali a classe adulta entre um e outro, né? Precisa ter essa gama de coisas para que uma igreja ela tenha saúde. Certo? Isso é interessante. E aí eu vou agora para esse texto. Vamos lá. Eu deixei em casa, porque eu deixei em casa o computador processando. Como finalmente consegui terminar de editar, eu estava tentando fazer o upload para o YouTube, só que estava em 99%, não saía do canto, eu não sabia se ia, não deixei lá, enfim. Realmente tive que comprar um editor de vídeo porque estava dando. Então, gente, vamos lá. Eu elenquei aqui, de certa forma, 3 motivos pelos quais, nesse texto, 3 motivos que nós temos para nós não termos, eu coloquei nesses termos, 3 motivos que ele nos dá para que a gente tenha uma conduta reta, para que a gente não envergonhe o Evangelho. Primeiro motivo, a gente tem que olhar para trás. Versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, passado, se manifestou salvadora a todos os homens. Então, como eu disse, eu vou dar uma lida, que a gente adianta muita coisa. Eu certamente escrevo um pouquinho melhor do que falo. E aí, nós podemos intervir a qualquer momento, mas tem muita coisa que eu vou dizer aqui são os textos de referência que eu coloquei. Isso é mais ou menos o sermão que eu preguei. Eu não preguei lendo aqui, mas escrevi o sermão mais ou menos assim. Tentei adaptar. Primeiro motivo, que a graça ofertada por Deus é o único meio eficaz para que a gente seja salvo da ira de Deus. Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, vamos lá. Segundo Mateus, quando João Batista foi preso, Jesus mudou-se para Cafarnaum e o Evangelho diz em Mateus 4,16. Esse é um texto que me mexe muito comigo. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Esse texto é, para mim, uma forte transição para o Novo Testamento. Mostrar o que aconteceu, na verdade, quando Jesus veio. Isso é uma citação de Isaías 9, versículo 2. O termo que Paulo usou, graças a Deus, se manifestou, essa expressão, junta com raiou uma luz, ela precisa ser bem entendida. Por quê? Porque às vezes a gente acha que se manifestou o Salvador tem a ver com as curas que Jesus fez,
que Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez milagres e tal. E parece ser isso que significa uma luz raiar de forma salvadora. Mas a coisa é muito mais profunda. A graça de Deus raiou como uma luz advida do nascer do sol. Para aqueles que estão na escuridão, aqueles que estão nas trevas, tudo o que mais se precisa é de luz. Mas em que sentido os homens estão em trevas? Se a luz se manifestou para aqueles que estavam em trevas, o que significa estar em trevas? Foi isso que eu me detive quando eu percebi essa expressão. E que foi o que gerou esse sermão. Foi a minha pergunta. As trevas são provenientes da quebra da comunhão entre Deus e os homens. É o estado de distanciamento entre os homens e o seu Criador, na quebra que aconteceu da comunhão lá no Éden. O homem se colocou em oposição, em inimizade contra Deus. Romanos 1, 30, 5 e 10. Aí Romanos 8 e 10 diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, da nossa essa natureza que agora se rebelou contra Deus, é inimiga de Deus. Por que ela é inimiga? Porque ela é morte. Porque ela não se submete à lei de Deus. Nem pode fazer. Porque a nossa natureza, por si só, é não só não deseja, como é incapaz de obedecer a Deus, de querer Deus para si. Os homens, por natureza, não querem Deus. Está claro que essas trevas onde a luz resplandece é esse estado decaído do homem. Mateus diz, 4,17, daí em diante, Jesus começou a pregar a seguinte coisa: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando Mateus diz que uma luz raiou de forma salvadora, ele diz, a partir daí, Jesus começou a pregar, arrependam-se. Percebe? Luz, trevas, arrependimento, essas coisas estão ligadas. Tem alguns textos, por exemplo, 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Percebe que João usa muito essa expressão, trevas, luz. Muitas oposições, especialmente essa é muito marcante. Desde o Evangelho até a carta, primeira carta, ele sempre está falando essas oposições, morte e vida, cima, daqui de baixo, trevas, luz. E ele faz um padrão. Qual o padrão de luz? Qual é a fonte da luz? É Deus. Portanto, se os homens estão em trevas, estão desconectados de Deus. Não são alcançados pela luz de Deus. Os anjos caídos, por exemplo, os anjos que pecaram contra Deus e caíram do seu estado, também em Judas, versículo 6 e versículo 13, diz assim sobre eles: quanto aos anjos que não conservavam suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, Deus os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Os anjos, porque caíram, porque se desconectaram de Deus, se rebelaram contra Ele, estão em trevas. Diz ainda: estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Condenação eterna é o desligamento total de Deus. Desligar-se para sempre totalmente de Deus. Isso é chamado de estar em trevas para sempre. Quem não crê em Cristo? Quem não tem Cristo? Mateus 8, 10 ao 12. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino, ele está falando aqui, a princípio, seria dos judeus, que não creram nele. Os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde há choro, ranger de dentes. Aqueles que se achegam a Cristo estão muito bem, mas os que não o procuram, pelo contrário, o rejeitam, serão lançados nas trevas. Desconectar-se dele. Segundo Pedro 2,17, esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. Isso aqui é muito ligado ao que diz Judas também. A escuridão das trevas lhe está reservada. Ele confirma a mesma coisa de Judas. Agora aplicando aos falsos mestres. Os falsos mestres estão reservados para ele? Trevas. Sempre essa figura de trevas é a ideia dos homens distantes de Deus. Paulo diz ainda em Efésios 2, do 1 ao 5, que nós estávamos nessa mesma condição quando sem Cristo. Ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. Veja só como ele vai chamar esse estado, de viver segundo o mundo, segundo a carne, pelos padrões do diabo, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Esse estado é o mesmo estado que os homens sem Cristo estavam. Nós também estávamos nessa mesma condição. Estar debaixo da ira é estar debaixo das trevas. Estar morto é estar em trevas. Então é sempre essa ideia. Em seu estado de trevas, o homem não deseja se aproximar de Deus, pois ama o pecado e foge do Criador. João 3, 19 ao 21, disse Jesus: esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Jesus está dizendo agora que a luz é Ele. João disse que a luz é Deus. Jesus disse que a luz é Ele. Que Cristo é Deus. Veio ao mundo, mas os homens não o amaram, não quiseram saber dele. Preferiam ficar nas trevas. Hebreus 10, 27. Uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus, diz Hebreus. Essa mesma expectativa. Trevas que estão reservadas. Ira, condenação. Esse é o estado do homem sem Deus. A graça faz o quê? A graça dissipa as trevas com a luz que raiou. O próprio Cristo. A graça de Deus primeiro nos revela nosso estado de trevas e depois nos tira das trevas. A graça de Deus em Cristo é a razão pela qual as trevas são dissipadas e a salvação é trazida aos homens. A luz do Evangelho brilhou para todos que estavam em trevas, indistintamente, homens e mulheres, escravos e livres, ricos e pobres, jovens e idosos, todos podem ser alcançados pela graça. A luz da graça trouxe a salvação da condenação de Deus sobre o homem. Por isso é que ele diz que ela manifestou-se salvadora. Ela nos salvou da ira do próprio Deus, em primeiro lugar. Atos 26, 17 ao 18. Eu o livrarei, diz Deus a Paulo, do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu os envio, para abrir-lhes os olhos. Olha o ministério do apóstolo. Para abrir os olhos, convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Esse é o ministério, esse é o propósito do Evangelho. Tirar os homens das trevas e levá-los para a luz. 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa. Novamente isso vai se repetindo toda hora no Novo Testamento. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Sempre vocês estavam nas trevas. Vocês não haviam recebido misericórdia. Vocês não eram povo de Deus. Vocês foram trazidos para a maravilhosa luz. Vocês receberam misericórdia. Vocês são povo de Deus. Essa é a total distinção de estado na condição do homem. João 12, 44 a 46. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou, no Pai. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim permaneça nas trevas. João 8,12. Aí Jesus disse ao povo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, terá a luz da vida. Novamente, Jesus se coloca como a própria luz que tira os homens das trevas. E repito, em primeiro lugar estamos vendo que as trevas têm relação com, ou tirar das trevas, em primeiro lugar, tem relação com nos tirar da condenação, da mira da ira de Deus. Lucas 1, 76 a 79. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo,
pois irá diante do Senhor. Ele está falando sobre João Batista, o ministério que João Batista teria. E diz, para brilhar sobre deixa eu ler tudo, porque ele vai falar sobre... Aí ele vai anunciar o Cristo. E o que é que o Cristo vai fazer? Será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, irá diante do Cristo, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Esse é o ministério de Jesus, que João Batista ia anunciar. O Cristo vem para salvar, mediante o perdão dos pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, é por causa da misericórdia de Deus, não por causa do nosso mérito, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Ele está citando aqui o Antigo Testamento, está dizendo que vai ser como um sol que começa a surgir quando vai a noite densa, escura, e aí de repente o sol começa a surgir e a iluminar, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e nos guiar os pés no caminho da paz. Novamente isso é repetido. Colossenses 1, 12 ao 14. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. E ainda, Colossenses 1, 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus. A mente de vocês era inimiga por causa do mau procedimento, mas agora Ele os reconciliou por meio de Cristo. E disse, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Acusação que traz a condenação, que Deus aponta para nós, desculpado, condenado. Por causa de Cristo, nós somos tirados dessa condição. Nós não somos mais vistos por Deus como culpados, mas como justos. Porque Ele levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas injustiças. Não é esse que já profetizou Isaías, lá no capítulo 53. Por outro lado, quando Ele fez isso e morreu por nós, Ele depositou a sua justiça em nós. Ele fez a maior barganha, a maior troca de toda a história. Pegou a nossa culpa, pegou a nossa condenação, levou sobre si e nos deu, no lugar de tudo isso, a justiça dele. Quando Ele olha para nós, quando o Pai nos vê, Ele nos vê vestido com a justiça de Cristo. Ele não nos vê como culpados. A graça de Deus, diz William Hendrickson, é o seu favor ativo em outorgar, em conceder o maior dos dons aos que merecem o maior dos castigos. Isso é graça. Dar àqueles que merecem o maior castigo, ao invés de dar o castigo, dar o maior dos dons. Não esqueçam que isso não é de graça. É de graça para nós. Mas Cristo teve que pagar o preço. Primeira coisa que acontece, a primeira razão que nós temos, que eu poderia desdobrar em vários subpontos, mas eu quero dizer só apenas isso, é de que Ele nos tirou a condenação que nós merecíamos. Esse é o primeiro grande motivo, irmãos, para viver tudo isso, para buscar com todas as nossas forças, viver dessa forma com a glória de Deus, em tudo que a gente faz. Segue. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir, diz Paulo a Tito, de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Não apenas olha para o passado, mas agora olha para o nosso presente. Nós devemos viver para a glória de Deus, porque somente a graça nos liberta do pecado e nos conduz de volta a Deus e a uma vida correta. Ele não nos livra apenas da condenação, Ele também nos livra do poder do pecado sobre nós. O termo remir ou o termo redimir aplica-se em muitas situações, mas na Escritura o caso mais comum é quando alguém, disse Norman Champlin num dicionário internacional de teologia, dicionário muito bom, diz assim: o caso mais comum é quando alguém, por sua própria culpa ou através de um poder superior ao seu, fica submetido ao controle de outrem.
Por sua própria culpa ou porque algum outro poder submeteu você, obrigou você a ficar agora sob o poder de alguém. Você está submisso a ele. Você está escravizado por ele. Perdendo a liberdade de fazer prevalecer suas vontades e decisões. Você não faz mais o que quer. O pecado não permite que você seja livre. O pecado lhe obriga, o ser humano, certo? A você a viver de acordo com essa natureza pecaminosa. E seus recursos são incapazes de lhe trazer liberdade. Por mais que você não queira, você pecará. Essa natureza te escravizou para isso. Precisando da intervenção de um terceiro que deve pagar o resgate. O grande exemplo que a gente tem no Antigo Testamento é quando Israel está escravo do Egito. Veja, ele não ficou escravo porque quis. Ficou escravo porque os egípcios submeteram eles à escravidão. E eles não tinham força para se livrar do estado de escravidão. Iam ser escravos para sempre. E o que Deus fez? Deus interviu. Deus interviu na causa deles e Deus foi o agente que libertou eles da escravidão. Essa liberdade tem a ver com escolhas? Ou sou livre do pecado, eu tenho liberdade? Isso quer dizer, eu tenho escolha no sentido de eu posso até fazer algo errado, mas eu opto por não fazer. É mais ou menos isso? Sem Cristo a gente não pode não pecar. Não é que a gente possa, por exemplo, mas quando eu não era crente, por exemplo, eu não me prostituía. Somente suas emoções e sua vontade. Quando Cristo intervém na nossa vida, o pecado ele não deixa de existir em nós, mas ele perde muito do seu poder. De forma que com Cristo nós somos capazes de dizer não para o pecado. Nem sempre a gente diz não, às vezes a gente diz sim. Devemos ser, mas são acidentes. Ser, né? Não deve ser habitual o pecado em nós. Então eu diria isso. Ele nos resgata desse poder que o pecado tem de fazer o ser humano sempre ir para o pecado, sempre ir para o lado mal. Cristo nos dá o poder de a gente mudar o caminho. Pecado, um dos termos utilizados na antiguidade para pecar, que traduzir por pecado é errar o alvo. Cristo é aquele que nos torna capazes de acertar o alvo. De cumprir a vontade de Deus, de agradar a Deus, de fazer coisas boas espiritualmente falando. A gente pode ser capaz de fazer coisas boas, de ajudar uma pessoa pobre, né? Pensei que você é crente, tudo bem. Temos sem Cristo. Mas geralmente a gente não faz isso, por exemplo, para a glória de Deus. Em primeiro lugar. Deus não participa do processo de a gente fazer a bondade. Muitas vezes, realmente para ganhar algum crédito. Então, até às vezes as coisas boas que a gente faz está permeada pelo pecado. Ela é boa, é uma ação boa, proveitosa, mas está encharcada de pecado. Vem mais por uma questão meritória, né? Para ter algum mérito, ter alguma coisa, ser visto de alguma forma. Eu já vi pessoas dizer, não, eu quero estar envolvido na obra de Deus para não ter de pensar em pecado. Ele não está transformando a mente, ele apenas está ocupando. Mas ele não vai poder ocupar o dia todo dia. Pois é. Quando ele não estiver, quando ele estiver lá na cama dele. Aí é pecado mesmo. Na hora de dormir. Então, na verdade, o Evangelho nos ensina a ter a mente transformada. E não apenas ocupada para não pensar em certas coisas. Isso não funciona. Cristo nos substituiu na cruz, pagando o preço da condenação em nosso lugar, a fim de nos libertar não apenas da condenação do pecado, mas também do poder do pecado. A graciosa salvação que Deus nos concede compreende, em primeiro lugar, a regeneração. Nós recebemos uma natureza capaz de resistir ao pecado e capaz também de amar a Deus e obedecê-lo. Agora somos capazes de amar a Deus. Realmente queremos, desejamos mais que qualquer outra coisa cumprir a sua vontade. Por isso mudamos de atitudes. A transformação interna muda as ações externas. Não somos guiados pelos nossos desejos apenas, mas pelo Espírito Santo. A natureza do Evangelho e o propósito da morte de Cristo são a base das exigências que ele apresentou. Ele morreu para nos resgatar das injustiças.
Romanos 11, 26 diz um negócio interessante. Uma citação também do Antigo Testamento, Paulo diz: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Ele liga Cristo pagando o preço na cruz com alguém que andava por caminhos tortuosos e foi mudado o seu rumo. Vai desviar ele do erro, do pecado. Então a redenção de Cristo nos leva a se afastar desse poder do pecado e andar no caminho que Deus espera que a gente ande. Isso é interessante, quando Ezequiel, Deus diz, olha, esse povo tem um coração duro, feito pedra. Parece que eles são incapazes de me obedecer, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a transformação neles. Tirar um coração de pedra e vou colocar um coração de carne, disposto a me amar e me obedecer. Amém. Isso é uma ação de Deus em nós. Isso é a redenção que Cristo faz. Isso é a regeneração, a mudança de natureza. Finalmente uma natureza que se volta para Deus de verdade. Quem diz que ama a Deus e vive no pecado está mentindo. E ainda diz Hebreus, pisando no sangue de Cristo. Hebreus 10, 28 a 29. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Desprezou a salvação que recebeu. Imagine só. Não merece castigo alguém que pegou o Filho de Deus e cuspiu na oferta que ele fez com a própria vida. Ele morreu para purificar para si mesmo um povo especial. Nós vimos isso, Paulo dizendo isso a Tito. Ele morreu não apenas para nos livrar do inferno, da condenação, mas para nos purificar e nos fazer sua propriedade. É necessário andar, portanto, nesse tempo de forma reta, para que ele seja glorificado. Apocalipse 5, 9 e 10. Diz assim o louvor: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Veja que grande privilégio o sacrifício de Cristo comprou para nós. Sermos os sacerdotes de Deus, sermos um povo, o seu reino, os seus filhos, e saber que a gente não tem participação em pagar o preço para isso. Foi só Cristo que pagou na cruz, a gente não tem como comprar isso para a gente. Não dá para fazer. Ele se deu por nós, em nosso favor, em nosso lugar. Isso deve resultar numa vida que se volta para a honra dele. Ele deu-se para nos redimir, nos resgatar do poder do maligno, da desobediência da lei de Deus, à lei de Deus, mas vai além. Ele nos purificou para nos fazer seu povo, sua propriedade, e nos reconciliou com Deus, nos redimiu do pecado. O povo de Deus vive em consonância com os caráteres de Deus, com a natureza de Deus, com a lei de Deus, em boas obras, numa vida digna, numa vida reta. Então, olhou para o passado e agora está olhando para a nossa vida no presente. Está nos dando um motivo. O que nós somos agora em Deus, por causa de Cristo, deve ser um motivo para a gente viver para a glória de Deus. Em tudo que a gente faz. Alguns textos rápidos. Vou pular alguns, é lógico. Não daria tempo de ler tudo. Mas vou ler apenas 1 Pedro 1, 18 ao 21. Mas vou aproveitar o vídeo e dar referência. Romanos 6, 12 ao 14, 16 ao 17. Gálatas 1, 13 e 14. Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 4, versículos 13 e 4. Romanos 3, do 23 ao 26. Mas lendo apenas 1 Pedro 1, 18 ao 21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver. Embora essas coisas são as coisas que a gente considera mais valiosas, vamos dizer assim, a gente tem essa figura de prata e de ouro como as coisas mais valiosas do mundo, ainda assim, não foi com essas coisas que ele nos comprou. O preço que custou foi o precioso sangue de Cristo. Ele está colocando o sangue de Cristo como algo muito mais elevado.
como um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Gente, eles nos conclamam em todos esses textos a viver para a glória de Deus, a viver para a glória de Deus, a viver para a glória de Deus. Não dessa maneira vazia que todo mundo vive, sem sentido, sem Deus, sem propósito, ou com o propósito apenas de se agradar. Ela nos ensina a renunciar à piedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, ainda diz Paulo a Tito. A graça nos ensina a viver assim como um pedagogo, que era aquele que guiava e instruía a criança. A graça de Deus, ela nos ensina. Ela não só nos liberta do pecado, ela nos ensina como viver para a glória de Deus. E por último, a graça nos liberta, ou a graça também nos libertará ainda da presença do pecado. Por quê? Porque somente a graça nos dá esperança de vida eterna. E essa vida eterna significa também a ausência de pecado. O pecado ainda está nos atrapalhando. Mas haverá um dia, diz Paulo, que também nem isso vai acontecer. Quando ele diz, enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora está olhando para frente. A razão para vivermos uma vida de rejeição ao pecado e amor à sobriedade, justiça, piedade, é a vida eterna. Nossa vida agora deve ser compatível com a glória que a nós há de ser revelada e de que compartilharemos com Cristo. Se olha para frente, vê a herança que está guardada para nós. A gente deve ter isso como uma energia para a gente perseverar para a glória de Deus. Temos motivo suficiente para viver em santidade, tanto quando olhamos para trás, quanto quando olhamos para a nossa situação presente, e também quando a gente olha para frente. O cristão deve focalizar seu olhar e firmar sua esperança na glória do porvir. A graça nos prepara para a esperança da glória. Esperança bendita que comunica bênção, felicidade, deleite e glória. Esse olhar para o horizonte, essa expectativa, deve guiar a nossa maneira como a gente vive hoje. A esperança é bendita, disse certo autor, porque o fundamento, a base da esperança é imutável. Porque seu autor é Deus. Porque seu objetivo é a salvação eterna. Porque seu efeito é a purificação de vida. E porque seu caráter é eterno. Quando Cristo se manifestar no final, a grandeza da glória divina se manifestará nele. Pois ele é o nosso Deus e Salvador. Cristo é o nosso Deus e Salvador. Os crentes possuem uma bendita expectativa que os enche de gratidão. E essa gratidão produz alerta. Também será tão glorioso que os crentes devem participar dela, manifestando com ele em glória. Quer dizer que nós vamos compartilhar, em certa medida, da glória que o próprio Cristo tem. Sabe o que é interessante, irmãos? Muitas vezes a gente pensa nessa glória do porvir, e aí eu vou fazer só as considerações. A gente pensa o quê? Que quando Cristo vier e a gente for transformado, for glorificado, nunca mais a gente vai chorar. O Apocalipse não diz isso. Será secada dos olhos toda lágrima. Não é só que não vai ter mais choro, não vai ter motivo de tristeza nenhum. Pelo contrário, vai ser tudo o quê? Gozo, paz e alegria no Espírito. Vai ser um estado maravilhoso, que ninguém nunca mais vai sofrer por motivo nenhum. Pelo contrário, só vai ter motivo vai ser um prazer constante. Mas é muito mais que isso. Tem algo que eu considero ainda mais glorioso do que nunca mais sofrer. Que eu considero muito melhor, muito maior, do que pensar que para sempre eu vou ser feliz. Ele mesmo, muito mais feliz do que qualquer felicidade que eu tive na minha vida. Aqui, pense no momento mais feliz da sua vida. Que parece que não existia problema, você era só alegria. Chega nem longe do que vai ser. Mas tem um negócio que eu sempre considero e eu acho mais importante. Nunca mais a gente vai pecar. Glória a Deus. Não é só que nunca mais vai chorar.
Não é só que nunca mais a gente vai se preocupar com o aluguel da casa. Não é só que nunca mais eu estou me preocupado que eu não sei se amanhã vai ter comida. Não é só isso. Água. O menino aperreando sua cabeça. Esposo, marido, causando aquela confusão. Gente, mais importante que isso, Deus nunca mais vai se decepcionar com a gente. Nunca mais a gente vai desagradar nosso Pai. Nós não seremos mais capazes. A gente não vai querer, mas mesmo que a gente quisesse, não vai mais ter isso da gente fazer um negócio e ficar pensando, caramba, Senhor, me perdoe. Aquele medo que alguém já disse, acho que Russell Shedd que disse, temer a Deus é ter medo de olhar para cima e ver Deus olhando para a gente e fazendo. Esse menino, meu Deus. Deus dizendo, né? Deus dizendo, meu Deus. Eu só lembro da minha avó falando assim, esse menino não tem jeito. Toda hora metendo os pés pela mão. Minha graça e misericórdia sobre ele de novo. Todo dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre a gente. Por quê? Porque se não acontecesse isso, aí estava fulminado. Todo dia precisa que Deus renove a sua misericórdia sobre a gente, porque todo dia a gente está decepcionando. A gente está errando o alvo, a gente está decepcionando o Pai. Mais importante é que quando formos glorificados, nunca mais isso vai acontecer. Não vai haver mais pecado em nós. Deus vai ser glorificado em nós para sempre, de forma perfeita. Então Paulo nos dá muitos motivos pelos quais a gente deve fazer tudo para a gente tornar operante a salvação que a gente recebeu. Para que a gente faça a salvação ser real em cada coisa que a gente faz. Em toda palavra que sai da nossa boca. Em todo sentimento que a gente tem, emoção. Em todo pensamento que a gente pensa sobre o outro. Em cada atitude. Na maneira que a gente se relaciona, em tudo. Na maneira como a gente trabalha, como a gente vive, como a gente cria os filhos. Todos os aspectos a gente tem que fazer o máximo para que Deus seja glorificado. Que a gente ande no caminho certo, faça tudo certinho. A gente vai errar e vai errar muito. Mas a questão é, quanto você tenta alcançar o alvo que é Deus? E aí vamos terminando. Mas a minha parte, né? Vocês podem falar qualquer coisa. A redenção do pecado e a santificação são indissociáveis, não dá para separar. A gente ser salvo, mas a nossa vida não é santa. Não existe isso. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Uma coisa mostra a outra. Cristo nos liberta da condenação do pecado, nos liberta do poder do pecado, nos purifica e, por fim, vai nos conduzir à vida eterna, quando seremos libertados até da presença do pecado. Antes nós estávamos em trevas, em rebelião contra o Criador. Agora somos feitos seu povo, seus filhos, seus sacerdotes, seu reino, sua propriedade exclusiva, seu tesouro especial. São só esses termos que Deus usa para a gente. Só isso. Vivemos para a sua glória. Ou vivamos para a sua glória. E nos deleitemos na sua presença. O zelo pelas boas obras não conduzem à salvação. Mas o zelo pelas boas obras são a maior marca. Não sei se é a maior, mas visivelmente sim, a maior marca de um salvo. Essa é a grande marca de um salvo. Gente, ok para hoje? Deu para engolir? Deu para digerir? Está dando para digerir ou está sendo amargo para você? Professor, o que eu entendi que através desse ensino a gente fica fortalecido espiritual, porque numa quinta que eu vim aqui, eu estava passando por uma grande luta espiritual, era uma batalha travada, e eu cheguei aqui, me sentei com essa criança, dei ouvido a palavra, entendeu? Escutei a palavra. E quando eu dormi de noite, aquela justa batalha que eu estava passando, que era a batalha, só entende quem vive no espírito, era como se fosse uma perseguição de cavalos como que fosse assim, Apocalipse, como que fosse cavalos brancos na terra e cavalos vermelhos.
Cavalos vermelhos é aquele que sai a batalha para morte, entre ira de homens com homens, destruição. Então se levantou os cavalos e vai ter destruição aqui, morte. Mas quando eu vim para a aula, o que você falou aí na frente que eu guardei, quando eu cheguei em casa, fiquei com a palavra guardada e dormi. Quando eu dormi, Deus mostrou aquela ruma de cavalo, as águas afundando. Eu disse, graças a Deus, não vai ter nada, já foi limpado tudo. Não teve nada. Era como se fosse assim, tipo você sabe como é uma gangue lapiando uma outra? Está entendendo? Destruindo, é tipo uma destruição ali. Então é uma aula que dá para fortalecer a gente, ficar com mais fé. É isso que eu estou entendendo. Isso, para mim, é a maior recompensa. É, eu estou entendendo isso. Não recebo pagamento para vir aqui e nem quero. Se ele ofertar, ele sabe que eu não gosto dessas coisas. Amém. Ele já tem me dado o suficiente para eu viver. Amém. Mas a minha grande recompensa é quando eu ouvi a palavra. Primeiro, a palavra que você disse era de Deus mesmo. A palavra é bíblica. Primeira coisa, eu já fico feliz. Segundo, quando a pessoa diz, essa palavra realmente é importante para a minha vida. É útil. Isso é a maior recompensa de alguém que ensina. Porque é muito duro ensinar e pregar. Muito duro. Tanto pelo estudo, o trabalho que você tem que ter para estudar, quanto quem ensina é sempre aquele que sofre mais. Porque você vai para a palavra e você começa a se enxergar no espelho e perceber que você está muito longe do que tinha que ser. Então dói muito em você primeiro. É duro por isso. Deus cobra muito mais do que ensina. Terceiro, porque se eu ensinar um negócio aqui e vocês descobrirem que minha vida é diferente do que eu prego, vai ser terrível para mim. Mas ainda assim, vale a pena. Primeiro, porque é Deus quem manda. E segundo, porque a gente de alguma forma, por mais que a gente sofra quando ensina e quando prega, mas a gente pode ver o efeito da palavra de Deus. Eu falar não vale nada. Mas eu falar e o Espírito Santo aplicar essa palavra na sua vida, isso tem valor. Só a palavra de quem fala não vale. Pode estar aqui e estar pensando em outra coisa. Mas se o Espírito Santo atuar na sua vida, as palavras de Deus que nós expusemos nesse estudo, isso aí vai trazer realmente grande transformação. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tá com vocês aí.